Então, queridos, nós, como já foi anunciado, nós estamos numa série de ministrações falando sobre relacionamentos. Queridos, isso é um assunto tão importante para as nossas vidas. Nós vamos entender e compreender o quanto Deus leva a sério relacionamentos. E antes de iniciar, eu queria fazer uma oração com vocês, se puder baixar sua cabeça. Pai, estamos aqui, Senhor, expostos à Tua Palavra, e queremos, Pai, não sermos mais os mesmos, Senhor. Por isso nós estamos de coração aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra, para compreender, Senhor, o propósito dessa série de ministrações. Por isso lançamos mão, Senhor, do nosso orgulho, lançamos fora, tiramos todas as nossas razões para poder ficar com a Tua Palavra, Senhor. Amém. Nós queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui em família e podermos receber mais instruções vindas do Teu altar, Senhor. Nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de música, obrigado. Então, queridos, como havia falado outrora, estamos falando sobre relacionamentos. Eu queria, antes de iniciar a ministração, recomendar alguns livros aqui para vocês. Eles já estão na livraria. Queria começar com esse aqui de Tony Cook, Relacionamentos Importam. A mídia tem, bota aqui, isso aí, ó. Não vou botar para a câmera não, para não ser redundante, vou ler isso aqui para vocês, amém? Então, só para você ter um gostinho desse livro, que livro espetacular, queridos. Ó, uma das citações, ele diz assim: podemos facilmente ficar obcecados com aqueles que nos decepcionaram e deixar de apreciar adequadamente aqueles indivíduos firmes e fiéis a quem Deus permitiu graciosamente caminhar ao nosso lado. Se focarmos na importância dos relacionamentos, não vamos perder tempo com coisas banais que queiram tirar o foco disso. Tem um outro livro maravilhoso, esse aqui, meu Deus do céu, Construído para Durar, de Kenneth Hagin. E, meu Deus, cada palavra, cada página, existe riqueza de conteúdo. Você começa a ler de uma maneira tão prática, ele coloca esse assunto. Eu queria ler algo aqui para vocês, diz assim: por que algumas pessoas não fazem qualquer esforço para estabelecer e conservar relacionamentos? Elas não compreendem a importância disso. Talvez elas tenham tido uma experiência ruim no passado. Talvez elas só tenham visto maus exemplos de relacionamentos. Se você não gera esforço para preservar relacionamentos, é bem provável que você teve experiências ruins. Mas Deus não quer basear os teus relacionamentos em um evento ruim. Existem mulheres que foram frustradas em relacionamentos, maridos trataram mal, e elas dizem o quê? Diz que todo homem não presta. É verdade isso? Não. Ela se baseia num relacionamento ruim e tende a não confiar em outras pessoas. Isso vai trazendo a pessoa a ficar cada vez mais amarga, cada vez mais reclusa, levanta um escudo de proteção, evitando que ela comece a confiar em outras pessoas. E Deus quer que nós venhamos a confiar. Ao ponto dele falar sobre o perdão, que quando os discípulos abordaram, devemos perdoar quantas vezes a pessoa no dia? 7? Aí Jesus disse, não, 70 vezes 7. Isso não é em toda a sua vida, não. Perdoar 490 vezes, é por dia. Entende? Aí às vezes a pessoa lhe ofende uma vez só, e você guarda isso. E conduz a sua vida baseado nessa mágoa, nessa situação ruim. E tem um outro maravilhoso de Rick Renner: você pode superar isso. Como confrontar, perdoar e seguir em frente. É uma estratégia de Satanás, é usar a ofensa, usar a mágoa para querer destruir relacionamentos, para querer também fazer com que você não restaure relacionamentos. E uma coisa também que ele diz assim: uma ofensa pode ter moldado o seu passado, mas você não precisa permitir que ela defina o seu futuro. Então, vamos definir nosso futuro com o que é certo, com a palavra de Deus, né? Não com a ofensa, não com o que fizeram conosco. E para isso, eu queria iniciar lendo com vocês o livro de Gênesis capítulo 2, se puder botar na Nova Almeida atualizada, Gênesis capítulo 2. É a primeira citação, o exemplo que Deus fala sobre relacionamento. Está lá no livro dos começos, em Gênesis capítulo 2. Você percebe que eu não digo o versículo para você dar tempo de você abrir e não ficar esperando a mídia botar, né? Abra a sua Bíblia.
Vamos aprender a palavra de Deus. Olha o que diz no verso 18. Então abra lá, 18. Gênesis é muito fácil, que é o primeiro livro da Bíblia. Não é bom, o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Até aí, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu acredito que a forma como Deus fez o mundo, como Deus criou o homem e a mulher, é uma forma estratégica, inteligente, além muitas vezes da nossa compreensão. Deus podia muito bem criar o homem e a mulher juntos. Podia. Deus não sabia que ia precisar? Ou não sabia? Sabia. Mas já pensou a respeito por que Deus não criou a mulher junto com o homem? Quando Deus faz algo parecido é porque Ele quer nos ensinar algo. Então, não está somente numa afirmação pequena, mas na intenção de Deus de demonstrar isso. Porque se Deus fizer o homem e a mulher ao mesmo tempo, teria algumas outras coisas que a gente talvez não teria a compreensão plena do que Ele quer nos comunicar. Por exemplo, a questão da autoridade e outros assuntos. Mas eu queria me deter em relação a relacionamentos. Em relação à mulher, imagina se Adão tivesse sido criado ao mesmo tempo com a mulher. E Deus fizesse uma afirmação, olha, criei a mulher para você, Adão, porque não era bom você ficar só. Aí Adão ia dizer, Deus, será mesmo? Porque existem realmente situações que quando duas pessoas estão juntas, vai haver divergência de opiniões, vai haver atritos, mas você não deve levar isso para o lado ruim, você deve apreciar as diferenças. Então, para que Adão soubesse a real importância de não estar só, era necessário ele passar um período só, para quando viesse uma afirmação divina, dizendo, não é bom que você esteja só, ele concordaria, é mesmo, Senhor. Quando chega a mulher, ele disse, o tempo que eu estava sem ninguém e o tempo que eu estou com ela, realmente o que Deus disse faz sentido. Para não ficar somente em palavras, em coisas que ele não praticou. Mas quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, ele não fala somente em relação ao casamento. Tanto é que ele diz, ao longo da Bíblia, fala extremamente sobre relacionamentos. Por exemplo, a nossa missão, você como cristão, se você se converteu, você tem uma missão, que é reconciliar o mundo com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 15. Faço questão de abrir a Bíblia para podermos entender que o que está sendo falado está baseado na mente de Deus, no coração de Deus. Em Marcos capítulo 16, verso 15 diz assim, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Nossa missão envolve relacionamento. E o relacionamento não é só você anunciar e não fazer nada. Olha o que descreve ainda mais. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Verso 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é que esses versículos também têm a nos ensinar? Que nossa missão não é só falar, não é só conversar com as pessoas, não é só avisar algo a elas, mas se relacionar com elas. Ao ponto de se elas tiverem alguma doença, você impõe as mãos. Ao ponto de se tiver um espírito maligno, você vai lá ter o contato com aquela pessoa. É necessário esse contato, é necessário essa união, é necessário você estar juntos. Um dos exemplos que me marcou quando eu era novo convertido, isso me evitou que eu me afastasse do Evangelho, na verdade não do Evangelho, mas da igreja, que consequentemente poderia me afastar do Evangelho. Teve dias que eu acordei sem vontade de ir para a igreja, teve dias que eu acordei sem vontade de assistir culto, porque a palavra que estava sendo ministrada logo no início, em alguns momentos, eu não estava mais recebendo, estava batendo no meu coração e voltando. Era o problema da palavra? Não, era o problema da terra do meu coração. Isso fazia com que eu não tivesse ânimo de vir para a igreja. Mas eu lembrava de um exemplo que um pregador disse, que uma vez um membro fiel de uma igreja estava sem se congregar, e o pastor foi visitar ele. E ao visitar ele, ele ficou impressionado com a visita, chamou o pastor para entrar, mas o pastor não deu nenhuma palavra. Sentou-se no sofá, perto da lareira, e
E aquele membro que não estava indo para a igreja, esperando que o pastor falasse alguma coisa, e o pastor só olhava para aquela lareira que estava acesa. E o pastor pegou aquele varão de ferro e afastou uma brasa das demais. E ficaram mudos os dois, o membro olhando para o pastor sem entender nada. E quando ele começou a observar aquela brasa que foi afastada das demais, começou a ficar escura. Aquele brilho começou a diminuir. Aquele amarelo, aquele laranja vívido, nítido, começou a dar lugar a uma fuligem cinza e escura, ao ponto de enegrecer ela aos poucos. Mas depois aquele pastor pegou novamente aquele bastão de ferro e jogou novamente aquela brasa de volta para as demais. E imediatamente aquela brasa voltou àquela luz, voltou a brilhar novamente. E aquele jovem que estava afastado da igreja, ele olhou para o pastor e disse: obrigado, pastor, pela mensagem. Estarei no próximo culto. Queridos, a gente não sabe o impacto que tem, o real impacto, podemos até perceber, de estarmos aqui congregando, de estarmos nos relacionando. Às vezes você entra, acha que não faz nada, eu não sou obreiro, eu não falei com ninguém, só sentei no meu lugar. Só a tua presença aqui faz com que esse local brilhe. Só o teu sorriso, só o teu ânimo. Você sabia que o grupo de louvor muitas vezes reflete a alegria que você está refletindo? Amém. Se tiver pessoas assim, você começa a transmitir um sinal que começa a passar para outra pessoa um mal-estar, mas quando você está animado, feliz, a pessoa começa a ficar feliz. Experimenta chegar num local onde está todo mundo fechado e começa a dar uma risada. A pessoa começa a abrir o sorriso. É contagiante. Então você deve vir aqui não só para ter a sua presença, o seu calor, mas também para você gerar algo nas pessoas. Um outro ponto em relação ao relacionamento, Jesus uma vez foi perguntado, por um dos fariseus e disse: qual é o principal mandamento, Senhor Jesus? E ele disse, vamos abrir lá, essa passagem está lá em Marcos e também em Mateus. Deixa eu ver qual que eu vou ler para vocês. Vamos em Marcos capítulo 12, já que você está em Marcos. Então vimos que a nossa missão, ela tem a ver com relacionamento. E o maior mandamento também tem a ver com relacionamento. A partir do verso 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Às vezes resumimos esse mandamento em dizer só amar a Deus, mas ele é maior do que isso. Ele disse: não é somente amar a Deus, olha o que a Bíblia diz: de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. O segundo é, olha que a pergunta não foi quais são os dois principais, diz qual o principal mandamento, mas Jesus respondeu: o primeiro, que é amar a Deus, e o segundo, que está ligado, é ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus, ele agrupou o mandamento de você amar a Deus, amar o próximo também. Eu cumpro o maior mandamento, eu amo Deus, amo o próximo. Esse amar o próximo não é simplesmente você não fazer mal a ele. O amor que está falando aqui não é o amor superficial, é o amor profundo. O mesmo amor que você tem para com Deus, você tem que ter para com o próximo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ainda tem mais outros versículos falando sobre isso. Vamos lá abrir em João capítulo 13. No verso 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Isso é Jesus falando. Porque os judeus, eles estavam seguindo os preceitos da lei. Então Jesus veio cumprir a lei e começou a ministrar o verdadeiro sentido da nova aliança. E olha o foco que Jesus colocou, ele disse: novo mandamento vos dou, ou
lhes dou um novo mandamento. Ele não diz, eu lhe dou uma nova sugestão. Ele não está dizendo dar uma sugestão, ele está dando um mandamento. E que mandamento é esse? Para que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, no versículo 35, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Como é que sabe que você é crente? Amando os outros. Amém. Quer saber se você é um cristão verdadeiro? Não é que você sabe os versículos da Bíblia decorado. Até Satanás sabe, sabia disso? Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Satanás está, desde a fundação do mundo, sabe tudinho. Muitas pessoas podem dizer, Satanás é burro. Não, ele é muito inteligente. O problema é que ele não tem autoridade sobre você. O que é que ele busca? Oportunidade para conseguir lhe derrotar. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. A Bíblia também diz que não devemos dar lugar ao diabo, porque se der lugar, ele é muito astuto e vai querer lhe derrubar. E uma das armas que ele entra para querer nos derrubar é destruindo relacionamentos. Mas ainda eu vou entrar nessa área. Abra lá em Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16. Eu estou dando uma base aqui sobre a importância do relacionamento, para entendermos que nós não devemos segurar ele de uma maneira frouxa, mas segurar com firmeza. Assim como um Rottweiler segura uma presa, um brinquedo ou uma perna de um ladrão, ou qualquer outra coisa e não solta, pronto. Você, em relação a relacionamento, você não deve soltar. Não sei se você já viu cena de pessoas que estavam sendo atacadas por cachorro e mesmo a pessoa batendo, fazendo de tudo, correndo, puxando, o cachorro não soltava. Você deve fazer isso. Segura o relacionamento. Mais que as pessoas queiram lhe ofender, queiram dizer que está errado, que isso, que aquilo outro, você segura e não solta. Em Provérbios capítulo 6, no verso 16, fala que 6 coisas o Senhor detesta, pode colocar na revista atualizada. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, quer dizer que tem 7 coisas que vai ser falado aí em Provérbios. As 6 primeiras são coisas que aborrecem a Deus, mas a 7ª Deus abomina. Diga assim, abomina. Detesta. Então, a primeira é olhos altivos ou olhos orgulhosos. A segunda é uma língua mentirosa. O mentiroso, Deus o quê? Aborrece a Deus. O terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Assassinato. Olha, assassinato, Deus, isso aborrece Deus. Coração que projeta, que trama projetos iníquos, iniquidade, coisas erradas. Isso Deus também aborrece. Pés que se apressam para correr e fazer o mal. Sabe aquela pessoa que quer fazer alguma coisa errada e fica ansiosa naquela expectativa de querer executar isso? Pronto. A vingança é uma delas. Isso aborrece Deus. E a testemunha falsa que profere mentiras. Esses são as 6. Agora, qual será a 7ª? Aquele que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Devemos colocar bem distante qualquer possibilidade de querermos ofender o próximo, de querermos fazer com que o nosso próximo ele seja comprometido à comunhão. Não só dele com você, mas dele com outra pessoa. Uma delas é falar mal. O que você deve fazer é preservar a integridade do seu próximo. Se alguém vier falar mal de alguém para você, sabe o que você deve fazer? Deixar a pessoa desconfortável. Sabe por que as pessoas falam mal uma das outras? Porque sempre tem um ouvido que deixa a pessoa confortável. Sabe o que você está fazendo? Você está estimulando aquela pessoa a ser abominável para Deus. Você está sendo um instrumento. Corta. A fofoca, o mexerico, a Bíblia diz que são doces bocados, são deliciosos. A Bíblia reconhece isso, que uma fofoca é algo agradável de se ouvir. Mas você tendo esse conhecimento, o que é que você vai fazer? Eu me privo disso que é agradável, para não aborrecer Deus, para não fazer com que o meu irmão peque ainda mais. Então o problema não são somente as pessoas que falam mal, são os ouvintes que querem receber isso. E você deixa ser contaminado. Você quebra, muitas pessoas matam a influência de outras falando mal.
Eu estava dando um exemplo ao pastor Edgley sobre, olha, uma coisa bem simples, tá? Antes de eu vir para o Verbo, uma das pessoas que liam Kenneth Hagin, né? Tanto pai quanto filho, se você vê nos livros, Kenneth E. Hagin é o pai, e Kenneth W. Hagin é o filho. E ele só teceu um comentário, ele disse: eu não gosto dos livros de Kenneth Hagin filho, gosto mais do pai. Ou seja, elogiou um, diminuindo o outro. Eu não tinha conhecimento, li os livros, né? Mas eu não percebi, mas por causa daquele comentário ruim, eu criei uma barreira, uma aversão para os livros de Kenneth Hagin Jr. E queridos, que cada livro ele tem. Esse aqui é extraordinário. Inclusive, já vou trazer um spoiler aqui para vocês. Vamos ter um projeto com os líderes e liderados aqui da igreja, da leitura desse livro. Então, no final de maio, o Verbo Shop vai estar disponível esse livro para os obreiros. Amém? Se você não é obreiro, perdeu. Obrigado. Deixou de ganhar essa oportunidade. E vai ficar com 50% para você, para essa ação que nós vamos fazer. Amém? Então, se você deseja adquirir, adquira logo, porque pode acabar. Se você não é obreiro, se você é obreiro e quiser aguardar até o final do mês, você vai conseguir adquirir. Agora, quando lançar, faça o seguinte, vá logo. Para não chegar, e pastor, e o meu? Eu digo, tiveram pessoas mais rápidas. Amém? Então, esse é um dos livros maravilhosos. Quando você lê, seu coração começa a arder desde a primeira página. Amém. E eu coloquei uma barreira, por quê? Por causa de um comentário de alguém. Essa pessoa, ela não tinha raiva de Kenneth Hagin Jr., ela não tinha mágoa de Kenneth Hagin, mas as palavras dela não tiveram sucesso, fizeram com que criasse uma barreira dentro de mim. Então, nós temos opiniões a respeito de outras pessoas, temos, e muitas vezes somos mais corajosos em tecer opiniões aonde? Não, agora é assim. Nas redes sociais, porque ninguém está ali vendo. Quando eu era pequeno, para eu chamar palavrão com alguém, eu precisaria ter muita coragem, porque a pessoa podia vir na briga. Agora na internet, você pega seu filho jogando aqueles joguinhos de tiro, é palavrão para um lado, palavrão para o outro. O menino não tem nem idade. Ele vai chamar palavrão na frente do outro? Não chama. Mas no jogo é descarado. E tome cuidado com seus filhos, viu? Se eles tiverem esse mau comportamento, comece a reprovar logo desde cedo. Amém. Porque se torna um hábito. Amém. E vai ser natural para eles. Eu estava uma vez num jogo de futebol e tinha várias crianças, e tinha uma das crianças que chamou um nome feio, não era um palavrão, era um nome feio, estava no intermediário, deu aquele choque, eu digo, ei rapaz, aí eu digo, eita, ele tem pai, ó, desculpa, foi natural, se seu filho vinha falar besteira do meu lado, e minhas filhas estiverem juntas, eu não quero que elas ouçam isso, fique chateado comigo, mas eu vou preservar minhas filhas, e vou dizer a ela, o que ele está fazendo é muito feio, fique chateado com a situação, não com o pastor. Amém? Mas não estou dizendo que não devemos ter tato, né? Eu estou dizendo que isso foi de uma forma natural. Podia ter tido tato. Vem cá, meu filho, vem cá, senta aqui. Olha, titio vai ensinar algo para você. Mas, gente, eu sou... Saiu. E devemos entender que nós não somos perfeitos. Seus pastores não são perfeitos. A gente vai falar coisas que talvez não sejam do seu agrado. Mas o que é que vai acontecer? Você vai ter que relevar, seu nível de tolerância tem que aumentar. Eu vou lhe dar um exemplo. Pegar o jogo de futebol. Os que me conhecem sabem a minha habilidade artística de jogar. Que risada é essa? Que constrange é a risada. Jogo muito, né? Olha, tá vendo? Eu participo muito do jogo. Só para você ter ideia, quando eu era pequeno eu tinha vontade de comprar a bola. Porque aí todo mundo ia me chamar para jogar, porque dono da bola joga sempre, né? E depois de muitos meses sem jogar, apareci no jogo de futebol dos cristãos e da igreja, tem uma reunião, e eu fui lá. Só que interessante, queridos, é que o nível de expectativa da turma era baixo em relação ao meu talento. Claro, porque sabe, o pastor faz tempo que não joga, sabe a realidade. Eu entrei no jogo e eu fiz 1,5 gols. É porque a bola estava quase dentro, eu só dei um toquezinho assim, aí entrou. Aí eu dividi com o pastor Rodrigo o mérito do gol. E assim, foi tão bom porque, por causa do nível de expectativa não ser tão alto em mim, as pessoas tinham mais misericórdia. Então eu perdi a bola. Eu também não sei se é por causa do amor e o carinho por ser pastor, né? Me davam tanta bola no gol. E eu chutava, né? Tentava. E eu fiquei assim tão animado porque ninguém reclamava comigo.
mas dava aquela força, aquele gás, aquela energia, que me fazia eu ficar cada vez melhor. Isso me promovia, eu me senti bem. Então o jogo foi tão suave, foi tão bom, tão prazeroso, que eu voltei. Paguei a mensalidade, voltei. Só que no segundo tentativa de jogo, as expectativas que estavam lá embaixo começaram a aumentar. E na primeira jogada, primeiro lance, deram uma bola para mim bem perto do gol, e a culpa foi do meu alongamento, que eu não me alonguei tanto. Eu não alcancei a bola, eu já levei uma reclamação. Eu digo, podia ter um nível de expectativa ainda lá embaixo, né? Eita, pastor, quase, né? Mas pastor! Mas, gente, eu compartilhar aqui, eu me senti tão mal. Meu ânimo foi lá embaixo. Eu comecei a render menos. Eu digo, eu tenho tanto potencial a ser desenvolvido, mas a pessoa não queria me machucar, entende? Ela estava zelosa pelo jogo, tudinho. Mas entende, o que acontece quando você começa a não promover? É uma cobrança, é boa para a gente, não estou desmerecendo nenhuma cobrança. Inclusive, o mentoreamento, ele vai estar ligado em você em relação ao seu caráter. Vai pegar com firmeza. Mas só estou dando um exemplo de como um elogio, ele tem mais efeito do que uma repreensão, do que uma crítica, podemos dizer assim. Porque a repreensão, ela é salutar quando é de alguém que lhe ama, porque ela quer ter o crescimento. Uma crítica é de alguém que não gosta de você, porque ela está interessada nela mesma, porque você não fez do jeito que ela queria. Mas receba bem as repreensões. Então, o que é que eu estava pensando sobre isso? Eu disse, eu não posso ficar cabisbaixo, não posso fazer com que meu jogo renda menos, porque senão ninguém vai me dar bola. Eu quero jogar, estou pagando. Porque eu já joguei, rodei o campo todo, ninguém jogava a bola para mim. Mas graças a Deus pelos irmãos, que eles têm muito amor e acreditam. E eu comecei a fazer o contrário, o quê? Comecei a elogiar o time. Quando eles erravam, eu era o primeiro a dizer, boa, quase! Porque eu sabia como isso é importante. E o clima de murmuração, o clima de reclamação desapareceu. Porque você deve ser o primeiro a tentar quebrar essa rotina. Eu já participei de jogos que, quando um reclamava, contaminava o outro, que reclamava do outro, que reclamava. Eu disse, se murmurar, perde, viu? Já estou logo dizendo. Quando começa o pessoal a murmurar, o time adversário até eu deixo. O problema é dele, não aprendeu com o outro time, porque eu quero jogar a próxima partida, porque quem ganha, joga de novo. Mas mesmo assim ainda é muito forte, ainda eu ajudo a turma de olha, murmure não, são perde, agradeço. Gente, tem tantas coisas que a gente faz da nossa vida, que temos mais motivo de agradecer do que reclamar. Às vezes uma pessoa como eu, talvez não tenha a habilidade de dominar a bola, mas pode ter a habilidade de não fazer com que o time murmure. E cada pessoa no time é importante. Talvez aquela pessoa que você exija ser um atacante, e ela é uma excelente defesa. Talvez aquela pessoa que não é nem defesa nem atacante, mas pelo menos está atrapalhando o jogo ali para o adversário. Mas estou fazendo alguma coisa boa, pelo menos destruindo eu não vou estar, mas agregando valor. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre as estratégias de Satanás. Em 1 Pedro capítulo 5. Vocês botaram menos tempo para mim, não foi? 1 Pedro capítulo 5. Na revista atualizada, por favor. Verso 8 e o 9. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês... Está é porque eu estou lendo na revista atualizada. Vou ler aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, que é o inimigo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Segura aí. Olha a estratégia de Satanás. Ele faz o quê? Anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. O diabo, ele tem uma estratégia. Ele não pode atacar. Ele procura uma oportunidade para atacar. Pode tirar. Se você observar a forma como o leão, a leoa ataca um bando, eles observam, ficam espreitando. Eles não chegam na cara assim, eita, vou atacar agora e pega qualquer um, não. Ele fica sondando, fica vendo qual é a melhor posição, qual é o melhor momento para atacar.
E sabe quem ele ataca? Geralmente, os que estão fracos, os mais novos, os que estão afastados do bando. Essa é a estratégia. Os feridos, porque os feridos, eles correm mais lento. E quando ele dá a butada, ele tenta. Mas até os fracos, os feridos, os mais frágeis, eles são preservados, sabe como? Quando eles estão em unidade, em relacionamento. O leão, ele não consegue ter êxito quando você estiver em unidade. Rebeca falou algo interessante no culto de quinta-feira. Ela disse que os guias turísticos lá da África, por exemplo, falam para os turistas: fiquem juntos. O leão está ali pertinho, fiquem juntos. Porque no instinto do leão, quando ele vê um bando, ele não vai querer atacar. Mas se você ficar sozinho, a natureza dele é ir lá e lhe perseguir e lhe pegar. Então existe um perigo você se afastar. Tem pessoas que dizem: eu me afastei e Deus me pegou. Não, não é Deus que pega, não. Imagina Deus como um guarda-chuva. Você está lá debaixo da proteção. Não é Deus que sai, é você que sai da proteção. E quando você sai, você fica exposto. E qual é o momento mais seguro? É quando você está junto. Talvez você não saiba muito da Bíblia, talvez você não tenha tanta maturidade, mas por você estar perto de pessoas, você vai crescer, você vai desenvolver, você vai estar junto. Só que o pior é que tem pessoas que querem sair de relacionamentos, começa a minar esses relacionamentos. Eu anotei uma frase que veio ao meu coração, eu vou ler para vocês, mas é um pouco dura. Quando alguém lhe ofende, entende que, para você entender o contexto, o diabo está à procura de quem? Do ofendido, do fraco, do machucado, do que está se afastando de relacionamentos. Então você é uma presa fácil, então ele já fica de olho. O que é que ele vai fazer? Ele vai querer dar mais outra bocanhada para ferir você, para você ficar mancando cada vez mais. Então, quando alguém lhe ofende, pode ser que a pessoa não estivesse com o diabo, mas você tenha trazido ele. Vou ler de novo. Quando nós somos ofendidos, achamos que a pessoa está com cão no couro, né? Satanás usou aquela pessoa para me ofender. Já pensou na hipótese de a pessoa estar tranquila lá, e porque você está ofendido, você está sendo machucado, muitas vezes Satanás disse: é agora que eu vou dar aquela botada final. E ele faz com que aquela situação seja mal interpretada e você receba mais outra ofensa, para você se afastar do bando, para se tornar um alvo fácil. Não devemos desprezar a astúcia de Satanás. Ele é astuto, ele sempre usa a mesma estratégia. Ele usa a ofensa, ele usa a mágoa, ele usa as emoções para nos afastar. Quando nós entendemos a importância de estar em relacionamento, não vamos abrir mão de relacionamento, não. Vamos preservar os relacionamentos. Não vamos fazer com que eles saiam da nossa vida de uma maneira fácil. Então, se alguém lhe ofender, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho. Isso não deve lhe afetar. O seu nível, lembra do time de futebol, né? Vamos supor que seu nível de tolerância é esse. Então a pessoa ela vai estar aqui, ó, cometendo algumas situações com você. Se a pessoa comete decepção maior, passou do seu nível de tolerância, você se ofende. Então o que é que a gente faz? A gente espera que as outras pessoas entrem na linha. Por que não você aumentar o seu nível de tolerância? Aí você não vai se ofender. Aí você não vai desprezar um relacionamento. Você não vai gerar na pessoa uma situação que você perca tantas coisas boas que um relacionamento ele pode promover. A Bíblia diz que um pode fazer fugir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000. O que é que a Bíblia quer afirmar com isso? Que quando você se junta com alguém, as forças elas não somam, elas multiplicam. Se você sozinho produz algo, com outras pessoas você vai produzir não o dobro, vai produzir muito mais. Sabendo disso, o inimigo quer destruir relacionamentos, quer causar racha na igreja, quer fazer com que você se decepcione com sua liderança, com seus pastores, com seus amigos, com seus pais, principalmente com pais e mães. Ou
ser humano que vai nos repreender, vai reclamar com a gente, vai dizer não várias vezes. Mas isso é por quê? Porque detestam a gente? Não. Porque tem zelo, porque ama. Talvez você não enxergue o amor nisso, mas independente da sua história, existe um mandamento bíblico que devemos honrar pai e mãe para que te vá bem. Tem pessoas com vida errante porque não honra pai e mãe. E ainda diz, para que sejam prolongados teus dias aqui na terra. Então, para você ter uma vida de sucesso, você tem que honrar pai e mãe. Para ter uma vida longa, não morrer cedo, você tem que honrar pai e mãe. Isso é o que a Bíblia diz. Existem 10 mandamentos conhecidos na lei de Moisés. Um deles, somente um, tem essa promessa. O restante é não fazer. Não mate, não adultere, não roube. Mas o que tem uma promessa é honra pai e mãe. Isso envolve o quê? Relacionamento. Tem pessoas, elas, quando olham para lá de relacionamentos, acham que querem desprezar. Não estou dizendo que você tem que ter relacionamentos com todo mundo. Existem relacionamentos que a Bíblia diz que não devemos ter. No livro de Tiago diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não deve haver... Vamos abrir lá? Está lá no livro de Tiago. Deixa eu achar aqui, tá? Só um minuto. Capítulo 4, Tiago, capítulo 4. Pode botar na Nova Almeida atualizada, no verso 4. Diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. 2 Coríntios 6, 14. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então devemos considerar que nós não somos normais. Como assim? Somos santuários de Deus. Você não pode expor o santuário de Deus a uma amizade incrédula, uma amizade injusta, uma amizade que vai deteriorar você. Existem relacionamentos que são saudáveis, mas existem relacionamentos que vão contaminar você, que vão fazer que você se afaste de Deus, afaste da presença de Deus, afaste dos princípios divinos. E isso a Bíblia garante, esse tipo de relacionamento você não deve ter. Mas você não pode julgar todos os relacionamentos. Chega aqui na igreja, é um relacionamento infiel? Não. Às vezes queremos julgar a pessoa como um joio, né? Tem o trigo e o joio. Se você não conhece, Jesus fala essa diferença, né, entre o trigo e o joio. Muitas vezes queremos julgar nosso irmão como um joio. Não, às vezes ele é um trigo novo. Porque o joio, ele é muito parecido com o trigo. E o trigo novo, ele pode parecer com o joio e você não perceber. Nós estamos em constante crescimento. É muito fácil você querer que as outras pessoas mudem. Mas quando começamos a observar, olhar para o espelho da palavra, começamos a nos medir, a nos moldar. E entendermos que quando nós mudamos ao nosso redor. Se você muda os outros. Uma das situações que pode ocorrer muito se você é casado, você vai ter situações que não vai gostar de seu cônjuge. Vai, e cada vez mais você vai aumentar a raiva. Mas lembre-se, o maior causador da raiva do seu cônjuge é você. Isso aí. Que revelação! Já ouviu aquela expressão? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, é a galinha, o ovo. Aí, quem reclamou primeiro? Ah, foi ela, mas ela reclamou por causa dele. Não, mas ele reclamou por causa dela.
mas ela fez aquela reclamação porque ele fez isso. Mas só fez aquilo por causa dela. Onde é que vai parar? Cada um com suas razões. Aí pega a razão da palavra, né? Qual é a razão da palavra? Perdão. Você se submeter. Porque Deus, ele vai dar graça a quem? Ao soberbo? Não, ao humilde. Quer graça? É ao humilde. Uma vez eu recebi uma revelação, o pastor Tarcísio falou, não tinha percebido esse detalhe. Ele disse que Deus promove, né? Não os humilhados, mas os humildes. Não diz os humilhados serão exaltados, os humildes serão exaltados. Porque você pode ser humilhado por causa do teu orgulho, por causa do teu erro, por causa do teu braço não dar o braço a torcer. Aí não é motivo de Deus lhe promover, não. É se você for humilde. E quem é humilde é o primeiro que pede desculpas. Ainda vou dizer, mesmo estando certo. Geralmente o homem está certo, né? Não vou perder o coração das mulheres, não. Não, brincadeira. Os irmãos, amém, né? Geralmente cada um tem sua razão. Você tem razão de ficar chateado com a pessoa tem razão de reagir daquela forma. Mas por que sair do cavalo da razão e não pegar o caminho da humildade? Se você andar na sua razão, você vai destruir relacionamentos, você vai passar por cima das pessoas. Você ganha mais com a gentileza do que com a ignorância, com a arrogância. Você não muda as pessoas por arrogância. Vários líderes tentaram mudar nações. Um exemplo, Hitler, impondo, sendo ditador. Mas qual o melhor líder que mudou as pessoas? Jesus. Amém. E ele obrigou alguém? Não. Foi por causa do quê? Da influência, do exemplo, do amor. O próprio amor constrange a pessoa. O próprio amor faz as pessoas fazerem algo que não faziam antes. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira, levanta a ira. Então, numa discussão, você tem a decisão de continuar levantando a voz, e a pessoa vai levantar mais, e você vai levantar outra, e vai levantar. Vai chegar um momento que a voz não vai ser mais ouvida, que vai passar para a mão. Vai passar para agressões verbais que você nunca tinha falado, porque você quer ganhar. Mas se você coloca numa situação de humilde, diz, perdão. Tem pessoas que elas se machucam, não é porque ela fez algo mal, não, é porque ela deixou de fazer algo bem. Então sempre, se pegarmos o caminho da humildade, Deus vai nos promover. Amém. Se quiser ficar com essa razão, sabe quem você vai atrair? Satanás. Vai querer dar mais uma mordida, querer deixar você manco, querer fazer com que você perca as suas forças e suas energias, para conseguir lhe tragar. E fora isso, querer que você contamine outras pessoas. Em 1 João capítulo 4, no verso 20... É tão sério a questão de relacionamento que a palavra de Deus nos confronta. Você não pode agir de qualquer jeito, conhecendo as Escrituras. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A gente não pode enganar Deus. Grupo de música, pode vir. Nós não podemos enganar a Deus. Se deixarmos nosso coração ser contaminado por ofensa, por mágoa, por decepções, nós vamos perder o privilégio de termos um relacionamento. E até nesse livro de Tony Cook, Relacionamentos Importam, você vai ver o quanto o ministério do apóstolo Paulo cresceu e desenvolveu, porque ele construiu relacionamentos. E tem algo muito interessante no final desse livro, Construídos para Durar, um exemplo que Kenneth Hagin Jr. falou, e eu quero compartilhar com vocês. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida de relacionamento. Ele dá um exemplo de um fazendeiro que ele cria gados e tem cerca para manter os gados no curral. Só que, periodicamente, aquele fazendeiro, não sei se diariamente, ele percorre por aquelas cercas com um conjunto de ferramentas, com prego, com arame, com martelo, com alicate, para reparar as cercas.
Porque a cerca de proteção, aquela cerca faz com que os relacionamentos, entenda, fique perto dele. Às vezes tem coisinhas que é uma cerquinha que está começando a ficar mole, quebrando-se. Se você não ir lá reparar, aquele relacionamento pode fugir da tua vida. E muitas vezes aquele animal, aquela vaca, por exemplo, ela quebra aquela cerca e sai daquele curral. O que é que o fazendeiro faz? Foi a vaca que quebrou, ela que volta e conserte. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Se ela quiser, ela vem e entra. É assim que ele faz? Não. Ele vai atrás, resgata aquele animal, conserta as cercas quebradas. Quem errou? Foi a vaca ou o fazendeiro que quebrou a cerca? A vaca. Mas quem consertou? O fazendeiro. Por que o fazendeiro conserta as cercas? Porque ele sabe o quão importante é aquele animal estar com ele. Às vezes num relacionamento, pessoas quebraram essa cerca. Elas quebraram tua confiança, elas te trataram mal. Mas sabendo que relacionamentos importam, e relacionamentos são importantes, nós não devemos fazer com que as pessoas fujam da nossa vida por causa de uma cerca quebrada. Faz feito fazendeiro, resgata aquele relacionamento, conserta as cercas. Não é chamar aquela pessoa de que toma um martelo e conserte agora, peço perdão a mim, não. Conserta as cercas, independente se a pessoa vai pedir perdão ou não. Devemos seguir o exemplo de Deus. Tem lá na Bíblia. Adão pecou, se separou de Deus. Quem quebrou a cerca? Diga, Adão. E quem restaurou a comunhão? Deus. Deus não exigiu de Adão, venha, se quiser, é você que restaura. Não, Deus foi lá e consertou, preparou um caminho, deu o seu filho para poder religar o homem com ele. Eu queria nesse momento fazer um convite para você. O primeiro convite é você que ainda não tem um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia fala sobre você entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Você se converter do seu caminho que você está atual e entrar no novo e vivo caminho, que é o caminho da palavra, o caminho de Jesus. Para isso você precisa entregar a tua vida, morrer para você mesmo e se entregar a Deus, se entregar a Jesus Cristo, deixando Ele ser dono da tua vida. E eu posso te conduzir a esse momento fazendo uma oração com você. Então, se você percebe que você precisa de um relacionamento mais profundo com Deus e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria fazer essa oração com você. Tem alguém aqui essa manhã que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão, que eu quero te conduzir à oração. Tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e deseja fazer isso? Esse é o principal relacionamento, nós para com Deus. E Deus quer restaurar isso. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja voltar para os caminhos. Tem alguém aqui? Amém. Então fecha teus olhos. Eu queria que nesse momento você liberasse qualquer pessoa que estivesse ofendido você. Eu não estou dizendo que é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Não estou dizendo que você vai sentir perdoar, você vai decidir perdoar. Faça essa oração, mesmo que seja uma coisa bem fraca que a pessoa tenha cometido. Pode ser uma cerca quase se quebrando, mas você tem que liberar. Qualquer pessoa que tenha lhe causado algum mal, libere essa pessoa, abençoe essa pessoa, e você vai ver o poder e a graça do Espírito Santo operando sobre a tua vida. Pai, eu apresento diante de você, Senhor, cada pessoa presente aqui, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu oro, Pai, por uma maior graça sendo liberada neste momento, para unir com a fé dos meus irmãos, de superar esses desafios, de restaurar relacionamentos. Pai, dá sabedoria a cada um, de aumentar a sua tolerância, de aumentar a sua misericórdia e de compreender, Senhor, que existem caminhos melhores do que o caminho de destruir relacionamentos, de se afastar de relacionamentos. Pai, eu te agradeço pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade para com nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus e deixar com que essa presença ela
permaneça trazendo transformação em nossas vidas.